Olá, é o programa Manhã Viva. Começamos agora na nossa TV Canção Nova Portugal. Bom dia! Sejam bem-vindos a este programa, esse encontro matinal. Não é todos os dias estamos aqui na sua companhia e é muito bom estarmos juntos neste momento. O tema do nosso programa de hoje é a importância da voz. Tenho certeza que muitos que nos acompanham nunca pensaram nisso, não é? Um Manhã Viva falando da importância da voz. Nós usamos tanto a nossa voz, não só os profissionais que lidam com a voz, mas todos nós precisamos dela. E hoje estaremos a conversa com a doutora Filipa Lam, que é da AP Voz, presidente da Associação Portuguesa de Profissionais da Voz. Ela está conosco aqui em estúdio, já quero acolhê-la. Bom dia, doutora Filipa. Bom dia. Bem-vinda ao Manhã Viva. Obrigada. Um gosto recebê-la. Igualmente, estar aqui é um prazer. Olha, e a doutora Filipa já é muito simpática, já conversamos bastante aqui antes de começar o programa. Ela brincou que ela fala muito, eu falei, ótimo, porque nós vamos aprender muito, vai nos ensinar umas técnicas também durante o programa, tirar dúvidas, né? Qual a importância de nós cuidarmos da nossa voz? Talvez a gente que nunca pensou nisso, hoje nós vamos estar mais atentos, que realmente precisamos cuidar da voz. São cada vez mais pessoas que cantam em coros, não é? Que gostam de cantar nas missas, ou até mesmo cantar em casa também, né, doutora? Sim. Então, aqui em Portugal, além dos coros, temos os leitores e pessoas que necessitam da sua voz. Então, nós convidamos a doutora Filipa, como eu dizia, da Associação Portuguesa de Professores e Profissionais da Voz. Olha que beleza, uma associação só para cuidar de pessoas, né, que trabalham com a voz. Então, nós vamos falar sobre a importância de nós cuidarmos da nossa voz, como a voz é produzida, você sabe? Alguém já pensou nisso? Como que nós devemos cuidar bem desta função? Eu diria que não é uma parte, é uma função, né, doutora? É uma função do nosso corpo, não é? Sim. A voz. Mas nós vamos conversar muito daqui a pouquinho. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, vamos rezar, fazer o nosso momento de oração, como sempre fazemos, começando Manhã Viva. Hoje nós vamos pedir a intercessão de São Brás, que é o santo protetor da garganta, aqui dessa nossa via, não é? Essa parte do nosso corpo. Então, quem gosta aí de ir à missa no dia de São Brás, receber a bênção sobre a garganta, eu já fiz isso muitas vezes, porque também uso muito a minha voz. Já falei aqui para a doutora Filipa que eu gosto de cantar, não sou profissional, mas gosto. Na Canção Nova, somos muitos que usamos bastante a nossa voz. Temos os músicos, os ministros de música, os cantores, os jornalistas, né? Trabalhamos o tempo inteiro usando a nossa voz para a nossa missão, que é a evangelização. Então, vamos rezar pedindo a São Brás. A oração eu faço aqui e você vai acompanhando aí de casa, consagrando-se, e pode até colocar a mão assim na sua garganta. Quem tiver algum problema de garganta também, vamos pedir a São Brás para, pela sua intercessão, curar-nos. Ó glorioso São Brás, que restituístes com uma breve oração a perfeita saúde a um menino que por uma espinha de peixe atravessada na garganta estava prestes a expirar. Obtende para nós todos a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta. Conservai a nossa garganta sã e perfeita, para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores a Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que oração bonita, né, doutora? Sim. Olha, pedimos aí já a proteção de São Brás. A doutora Filipa é investigadora, professora de canto. Olha que maravilha. Possui uma vasta lista de publicações sobre diferentes temáticas no âmbito da educação vocal e dos efeitos das variações de esteroides sexuais na voz, sendo os mais recentes sobre os efeitos
da menopausa e do envelhecimento na voz. Olha, eu não sabia que a voz envelhecia também, lógico, né? Lógico, tudo no nosso corpo Tudo vai envelhece. ganhando idade, não é verdade? E a voz também. Mas diz-nos, doutora, como que surgiu e quando, né, a sua paixão pela voz, né, que eu percebo que é uma entusiasta quando fala disso, Sim, né? a voz representa a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso sexo, a nossa idade e, claro, permite-nos comunicar com os outros, ensinando, fazendo a evangelização, tantas coisas que nós podemos fazer com a nossa voz. Sem ela seria muito difícil para um profissional da voz trabalhar. E este meu gosto e a minha paixão pela voz surgiu desde muito pequenina. Eu, aos 5 anos, já cantava o salmo no coro da igreja e tinham que me colocar um banquinho para poder chegar ao microfone num ambão, porque eu era muito baixinha. Mas realmente essa paixão foi crescendo com a idade, com a minha experiência de cantar em coros, depois comecei a fazer solos embora tivesse feito a minha licenciatura em Biologia, nunca abandonei a música nem os estudos em voz e fiz o curso complementar de canto no Conservatório de Música em Coimbra. E depois, quando me licenciei em Biologia, resolvi expandir esta minha paixão pela voz e ir para a Inglaterra, onde fiz a minha formação com mestrado em performance musical. E aí comecei a ser uma apaixonada pelas questões mais científicas de como é que a voz é produzida, porque eu sou uma pessoa um bocadinho curiosa e bastante perseverante, e então pensei, vou ser cantora, quero ser cantora. E quando comecei a ver como a voz era produzida, comecei a juntar o que eu aprendi enquanto bióloga com aquilo que eu aprendi enquanto cantora e doutorei-me nesta área e a partir daí foi um amor cada vez maior. Porque quanto mais descobrimos, mais vemos que ainda não sabemos tanta coisa e que é preciso saber mais. E é esse aprender todos os dias um bocadinho mais que nos faz sentir que estamos também vivos, não é? Porque viver é aprender. Verdade, somos eternos aprendizes, não é? É verdade, sim. Os mais sábios dizem isso, né, doutora? Mas olha que bonito, a sua formação em biologia, quer dizer, Deus utilizou de tudo para te tornar na profissional que a doutora é hoje, não é? E Deus teve um grande papel nisso tudo, porque de facto foi o meu gosto pela música começou dentro da igreja, não é? E das minhas experiências e as minhas vivências, sempre ouvi a minha mãe cantar, rezar a Deus, e São Agostinho diz que cantar é rezar 2 vezes, não é verdade? E então, desde muito nova, que mesmo nos encontros de jovens católicos, usávamos o canto como uma forma de rezar e de expressar o nosso amor por Deus. E isso também me trouxe aqui onde estou hoje, aqui neste programa também. Então, a doutora Filipa falava algo que eu achei muito interessante, que a voz diz da nossa identidade, isso é forte, e da nossa personalidade. Sim, uma pessoa, por exemplo, mais extrovertida e com mais energia, mais hiperativa, é uma pessoa que talvez seja mais tensa muscularmente, então vai ter uma voz rica em harmónicos, parciais harmónicos e talvez um bocadinho menos rica na fundamental, que é o primeiro parcial harmónico da nossa voz. Isto quer dizer que uma pessoa mais tensa vai ser sempre mais propenso a que, se não tiver educação vocal, poder vir a desenvolver um problema vocal. Uma pessoa que não saiba controlar tanto as suas emoções, mais emotiva, ou uma pessoa que todo o dia fala muito e que, porque é mais tensa, tende a subir a laringe, vai ter um impacto maior entre as pregas vocais, e é a mesma coisa como se nós batêssemos as palmas com muita força durante muito tempo. É muito diferente se batermos as palmas desta maneira. Então, um profissional da voz que tem uma personalidade mais energética, tipo eu, se não aprende a controlar as suas emoções, a sua respiração, a sua voz, vai ser mais propenso ao desenvolvimento de patologias vocais ao longo da sua carreira. E hoje em dia fala-se na sustentabilidade em tantas áreas e também a sustentabilidade profissional. Num profissional da voz tem a ver com
essa manutenção de uma voz saudável ao longo de toda a sua vida. Até porque vai haver momentos na nossa vida em que a nossa voz vai sofrer mais, naturalmente, pelo processo de envelhecimento biológico que temos, por exemplo. Todos nós sabemos que a partir dos 40 anos a voz da mulher fica mais grave, com a idade a voz do homem fica mais aguda, perde força, ficamos mais cansados porque a respiração não é igual e, portanto, tudo isto tem que ser tratado ao longo da nossa vida se queremos manter essa nossa identidade ao longo da nossa vida. Eu costumo dizer que a voz não mata, não é? É uma questão, não dói, portanto, às vezes nós não cuidamos dela porque ela não mata nem dói. Se tem um problema, provavelmente não nos mata. Não dá um sinal, né, doutora? Mas é um sinal, exatamente. Sim. Nós temos que saber estar atentos a se a nossa voz muda e se muda por muito tempo e não volta ao normal, isso é um sinal que temos qualquer coisa mal. E às vezes pode ser até qualquer coisa mal no nosso corpo que não tem nada a ver com o sistema da produção vocal, com a produção vocal per se, mas sim que esconde, por exemplo, um problema na tiroide. Existem muitas alterações vocais que têm a ver com problemas hormonais, não só do desenvolvimento biológico, como a gravidez, dar à luz um filho, a menopausa, mas também questões do foro, por exemplo, hormonal da tiroide. Eu estou aqui pensando, tem pessoas que andam constantemente afônicas. Eu já fiquei uma fase assim, que eu andava constantemente. Eu vou guardar essa minha dúvida para daqui a um bocadinho. Eu queria que a doutora Filipa falasse para nós como que a voz é produzida, de onde que vem? A nossa voz primeiro vem da nossa cabeça, portanto o sistema neurológico, sem ele não fazemos nada, portanto ouvimos e produzimos porque temos um sistema neurológico. E depois é uma coordenação perfeita entre o nosso sistema respiratório. Um profissional da voz, se for cantor, é um instrumentista de sopro. Sem ar não existe voz e, portanto, se não temos uma técnica respiratória boa, nunca vamos ter uma produção vocal completa, vai ser sempre deficitária. Depois vem da interrupção regular pelas pregas vocais desse ar que vem dos pulmões e depois vem da transformação. Quando nós pomos as pregas vocais a interromper o nosso ar, produzimos um som primário e esse som primário depois vai ser transformado com as ressonâncias do nosso trato vocal. O que é isto, ressonâncias do nosso trato vocal? A configuração e o tamanho do nosso trato vocal permitem-nos fazer diferentes vogais e as vogais é o que transmitem o som. A inteligibilidade do texto está nas consoantes, na articulação. Então, esta coordenação entre ar, vibração, ressonâncias do trato vocal, que vão desde a laringe até aos lábios e até à parte nasal, e articulação, que é o movimento da própria laringe no pescoço, porque ela é uma estrutura móvel, dos nossos lábios, da nossa língua, da nossa mandíbula e do nosso palato mole. Porque se eu falar assim, não estou a articular o palato mole. Entendi. Portanto, é um movimento constante, é a transformação de um gesto que nós pensamos através do ar num som com significado comunicacional e emocional. E entendendo isso, a gente percebe como que o nosso corpo é perfeito, né, doutora? Está tudo interligado. Tudo interligado e tudo depende umas coisas das outras. E, portanto, por exemplo, muitas vezes, antigamente, as mulheres podiam, inclusive algumas freiras, poderiam ter problemas vocais, não porque não usavam bem a voz, mas estamos a falar há muitos anos atrás, mas aqueles corsetes que apertavam tudo não permitiam a expansão total do pulmão e então a quantidade de ar na fonação era sempre deficitária. Olha, e isso depois com o tempo poderia dar situações de patologia vocal. Diferente. E vem da respiração, não vem propriamente de não usar bem as minhas estruturas articulatórias ou a minha ressonância, vem mesmo de eu não conseguir usar o ar que necessito para fazer com que esta transformação de energia aerodinâmica do ar se converta em energia mecânica, vibração das pregas vocais, e depois em energia acústica, que é o que nós ouvimos cá fora.
Perfeito. E por que que nós temos timbres diferentes, doutora Filipa? Porque nós todos temos olhos, boca, nariz, todos somos iguais, mas todos somos diferentes, porque por dentro e por fora temos tamanhos das estruturas diferentes, formas das estruturas diferentes. Então, a nossa língua vai ser diferente, a minha é diferente da sua, de outros todos, de toda a gente, tem línguas com formatos, tamanhos, dimensões, rigidez. Tudo é diferente nesse sentido e então vamos ter um timbre diferente porque as estruturas que transformam o som primário e que modelam as ressonâncias do trato vocal vão ser diferentes. A forma do palato, há pessoas com o palato mais alto, outras mais baixo. A forma dos lábios, há pessoas que têm bocas maiores, outras com bocas mais pequeninas. Só de eu fazer isto aos meus lábios já estou a modificar o som que eu produzo. Portanto, o timbre vai dependendo de o que é que eu faço com a minha forma e como é que a forma do trato vocal é. E isso é diferente não só entre crianças que têm um trato vocal e umas pregas vocais mais pequeninas, como também mulheres e também homens. E depois dentro de crianças, mulheres e homens temos estas diferenças individuais que vão causar esses timbres diferentes. Então até a nossa posição da boca vai interferir. Sim. A questão, por exemplo, quando nós cantamos notas agudas e graves, falamos mais baixo ou alto. Há uma mudança, então. Normalmente, falar mais agudo ou mais grave tem mais a ver com o que acontece a nível das pregas vocais. Se eu estico mais a prega vocal ou se eu encurto mais a prega vocal. Então, a prega vocal é muito elástica, tem muita elasticidade. Se estica muito, vai produzir notas agudas, se estica pouco, vai produzir notas graves. O cantar mais forte ou mais piano, ou falar mais piano, ou falar mais forte, tem a ver com a pressão subglótica que nós usamos. E o que é isto, a pressão subglótica? Depende do volume pulmonar e, portanto, aí a respiração ser tão importante. Se eu quero falar mais alto, mas não tenho maior volume pulmonar, então vou entrar em esforço. Esta conversão de energia aerodinâmica em energia acústica é feita graças a mais esforço mecânico das pregas vocais e é isso que nós não queremos, é que haja menos esforço mecânico e mais output acústico com mais energia respiratória. E qual é a respiração ideal? Como é que a gente deve respirar para poder falar, não é? Até mesmo agora que eu estou aqui nessa posição, sem nos cansar muito. Qual é a respiração, doutora? Muita gente diz assim, respira para a barriga. Ora, também já ouvi isso. Isso não é a respiração ideal, para já, porque na barriga não existem pulmões. Os pulmões estão dentro da caixa torácica. Olha! O que querem dizer respira para a barriga é que nós temos um músculo inspiratório que é muito importante no controle do ar durante a fonação. A fonação acontece quando nós deitamos o ar fora, durante o momento, o ciclo expiratório da respiração. Sim. Então a respiração ideal é uma que nós chamamos de mista, que inclui uma respiração abdominal, ou seja, em que nós contraímos o diafragma e mantemos o diafragma contraído, ao mesmo tempo que temos a parte torácica expandida. E para não perder esse volume pulmonar, porque o volume pulmonar é mesmo importante, nós não deixarmos esgotar a frase. Ou seja, eu falar e fazer isto, já não tenho ar nenhum. Sim. Portanto, é o controle torácico que nos permite ter essa pressão de ar necessária a comunicar. Então, eu vou contrair o diafragma como mantendo a barriguinha um bocadinho mais rijinha e auxiliando a saída do ar com os músculos expiratórios. Portanto, se o diafragma é inspiratório, eu mantenho lá quietinho, que já vamos, em princípio, demonstrar isso visualmente. Eu mantenho o diafragma contraído e com os músculos abdominais, oblíquos e retos, e eu nunca perco esta posição elevada da caixa torácica. Entendi. Mas, obviamente, expando as costelas flutuantes, porque essas são a base do pulmão e essas têm que expandir, essas movem-se. Estas não são tão móveis e, mantendo-as expandidas, não é? Eu consigo ter sempre volume pulmonar para fazer a fonação e não tenho que ir para o meu volume expiratório residual, que é este quando eu faço. Agora não tenho ar nenhum.
Olha. Ninguém fala aí, é muito difícil. Se eu Muito. fizer e falar agora, não tenho ar nenhum. Ok? Então o que eu Ok. quero é sempre falar ou cantar com volume pulmonar. E então eu tenho que me espremer melhor. E espremer implica contrair o diafragma e depois mexer os músculos abdominais, que são o reto e os oblíquos e os externos, de forma a espremer, como se isto fosse um balão. Eu vou espremer o balão de baixo para cima. Para Em cima. cima nunca perde o volume. Enche o balão em baixo. E depois há exercícios que nós podemos fazer. Por exemplo, eu trago aqui uma Flowball. A Flowball é uma ferramenta expiratória, portanto eu posso ir treinando este tempo da expiração para que ele seja cada vez maior. Isso significa que eu vou aprendendo a fazer frases cada vez maiores sem ter que respirar. Respirar. Isso para quem fala, Sim. como nós na fala espontânea podemos respirar onde nos apeteça, não é um problema. Mas para um cantor é, porque o cantor Ui, tem que respeitar a partitura, não é? Muito. Então, para eu aprender a dosear o ar e conseguir fazer uma frase maior, tenho que aumentar o tempo máximo de expiração. E esta Flowball permite-me, porque eu vou soprar e quando sopro a bola levanta. E eu posso ver que tenho que parte do meu corpo eu tenho que contrair para a bola baixar ou levantar, baixar e levantar. Para inspirar eu relaxo a parte abdominal, as costelas abrem, mantenho o diafragma contraído. Olha, interessantíssimo. E contando os tempos, eu posso ir aumentando este tempo devagarinho ao longo dos dias e ir controlando melhor quanto volume ainda tenho pulmonar e quanto eu consigo deitar fora mais depressa ou mais devagar. É um treinamento. É. Por isso que quanto mais a pessoa treina e aprende técnicas, melhor ela canta também, né? Claro, é como ir ao ginásio. Pensa. Ir ao ginásio, treinar o corpo, o que é que acontece? Quando nós fazemos bem os exercícios, vamos ver resultados nos nossos músculos. Verdade. No canto, é muito importante treinar não só os músculos, mas também este controle do ar. E o ar não se vê e não se sente, mas com a Flowball nós temos feedback visual em tempo real do nosso ar. Muito interessante. Porque depois também podemos cantar. Olha. E aí estou a fazer exercícios que vão ainda beneficiar mais a minha voz. Porquê? Porque eu estou a obrigar as pregas vocais a vibrarem, mas com muito ar. Então estou a fazer exercício sem esforço. Já deu vontade de ter um desse, doutora. É Flowball que chama. Sim. Olha, agora tem aqui uma pergunta que nós vamos ter imagens. A diferença entre vozes, queria que a doutora falasse, entre vozes de criança, homens e mulheres e os sistemas que compõem o aparelho vocal. A nossa produção preparou, a doutora vai falando e a gente vai vendo as imagens dessa parte, não é? Que é interessante também a gente ver. O primeiro é o subsistema respiratório. Exatamente. Portanto, a voz é constituída por 4 subsistemas. O respiratório, que são constituído pelos pulmões e por um músculo inspiratório que vemos agora, que é o diafragma. Quando nós contraímos o diafragma, o pulmão expande. E então, quando eu digo para manter o diafragma contraído durante a expiração, é precisamente mantendo as costelas flutuantes, que são as que temos mais cá embaixo, abertas durante mais tempo durante a fonação. E isso vamos treinar o tal apoio vocal. O apoio vocal é saber dosear a quantidade de ar que passa pelas pregas vocais. As pregas vocais são o segundo subsistema que constitui o nosso aparelho fonador.
Eu penso que a produção também preparou um vídeo que nós depois podemos ver as pregas vocais a vibrarem. Sim. E depois temos então o sistema ressoador, que é composto pelo trato vocal, que vai desde a laringe até aos lábios e até à parte do nariz lá por dentro, não é? E o sistema articulatório. O que nós estamos a ver agora é o sistema vibratório. Vemos aqui aquela estrutura mais em baixo que se está a mover, é a epiglote, e vemos as pregas vocais verdadeiras, que são duas membranazinhas assim que estão a meio e que estão agora a fechar, porque o nosso cérebro disse, vamos iniciar a fonação. Então, se vamos iniciar a fonação, as pregas vocais juntam-se ou aduzem e depois o ar, a pressão de ar criada pelo volume pulmonar faz com que elas vibrem. E elas vibram de forma regular. Porquê? Porque vão interromper de forma regular, se não tiverem patologia nenhuma, como vemos aqui, para uma nota grave, a prega vocal está mais gordinha e quando vamos fazer uma nota aguda, ela vai esticando, 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 e ficando mais tensa. E então conseguimos fazer sons mais graves ou mais agudos consoante a tensão das nossas pregas vocais, que são estas membranas aqui branquinhas. Vemos que é de uma pessoa que não fuma, porque são brancas, não são amarelas. Há um bocadinho de muco, que são aquelas bolinhas que vocês veem sobre a estrutura branquinha, mas podemos ver que são pregas vocais saudáveis e que realmente fazem o que o nosso cérebro lhes pede, que é falar e cantar, se for o caso. Doutora, e essas imagens a gente tem através de um exame, não é isso? Isso. É uma É uma videoestroboscopia e esta é de alta velocidade, em que nós conseguimos ver, porque as pregas vocais, por exemplo, quando nós cantamos um Lá 440, que é o meio do piano, mais ou menos, simplificando bastante, as nossas pregas vocais vão vibrar 440 vezes por segundo. Num soprano, que é uma cantora mulher muito aguda, se bem que também há cantores sopranistas homens, mas isso é outro assunto, as pregas vocais esticam tanto que podem vibrar cerca de 2000 vezes por segundo. E, portanto, estão a ver como vibram muitas vezes, não é? Durante um dia de 8 horas de trabalho, a vibrarem. Por exemplo, a voz falada de uma mulher anda à volta dos 220 Hz, de um homem 110 Hz. Então, o que é que acontece? A mulher vai ter sempre maior número de vezes que as pregas vocais vibram e colidem, não é? Então, este impacto, se não é bem feito, se é com muita força, se é sobre uma superfície localizada da prega vocal, vai causar a longo prazo patologia de abuso vocal. E é sempre maior esta propensão em mulheres do que em homens e em crianças. Porquê? Porque as pregas vocais são mais pequeninas e vibram muito mais vezes por segundo. Em criança. E em criança ainda mais do que em mulher. Sim. Mas o que protege a criança é que elas também têm pulmões mais pequeninos e tratos vocais mais pequeninos. As mulheres também têm pulmões mais pequeninos e tratos vocais mais pequenos que os homens, mas ao falarem durante tanto tempo, por exemplo, se são professores, não é? Ou se são cantoras, se não tivermos este cuidado necessário, pode evoluir para este problema devido à colisão que existe entre as pregas vocais. Doutora, mas é interessantíssimo, é uma aula, né? Que a doutora está dando para nós, mas nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos para a doutora continuar falando, que o assunto é muito interessante. Quem está nos acompanhando agora, só um momentinho que nós já voltamos com a doutora Filipa, vai mostrar mais vídeos, vai ensinar-nos técnicas, como ela já demonstrou, para nós cuidarmos da nossa voz, que hoje é esse o apelo para nós, temos que ficar atentos. Aguarda um instantinho que nós já voltamos. Voltamos com o Manhã Viva de hoje, falando sobre a importância da voz. Eu não sei se você viu o primeiro bloco, mas depois pode voltar lá no nosso YouTube da Canção Nova Portugal, porque todos os programas do Manhã Viva ficam gravados lá. Então você pode acessar, quem não viu o primeiro bloco. Eu estou aqui com a doutora Filipa Lam, dando uma aula aqui sobre os cuidados que devemos ter com a nossa voz, entendendo, no primeiro bloco ela explicou para nós de onde vem a voz, como que a nossa voz é produzida,
e qual a importância de nós tratarmos, não é? Cuidarmos da nossa voz e também dos exercícios. Ela vai fazer mais exercícios aqui agora nesse bloco para nos ensinar a ter uma voz boa, né, doutora? Mas o que eu quero que a doutora fala para nós é do cafezinho, porque eu disse para ela que muitas vezes eu fico fazendo, né? Principalmente quando eu tomo café. Eu sei que não sou só eu sei que os portugueses amam café, aqui toda a gente gosta de um cafezinho. E a doutora vai falar o que a gente deve fazer quando a gente toma café para não prejudicar a nossa voz. Fala aí. Chamou-me a atenção o pigarrear, o fazer o pigarrear. Significa que o muco que nós temos em torno das nossas pregas vocais é bastante espesso e, portanto, custa a sair. E as pregas vocais são uma válvula que protege os pulmões, as vias respiratórias inferiores. E então, obviamente, se há uma coisa pegajosa que é difícil de mover em cima, elas vão querer libertar. Então, o nosso cérebro faz esse pigarrear, e esse pigarrear faz muito mal porque é quando o impacto das pregas vocais é bastante forte, como se nós fizéssemos isto às nossas mãos. E então, para evitar o pigarrear, nós devemos fazer antes com bastante ar para sacudir as pregas vocais. Ou então, hidratarmos-nos muito bem bebendo muito água. E o que é que o café faz? O café é diurético e o café, juntamente com outros elementos como o chocolate, o tomate, alimentos ácidos, criam ambientes, obviamente que a laringe não está no sistema digestivo, está no sistema respiratório, mas o muco vai ficar mais espesso devido a essas substâncias que nós ingerimos. Então, antes de cantar, ou antes de produzir um programa de televisão, ou antes de celebrar a missa, não se deve comer nem chocolate, nem beber café, ou se bebe café, compensar esse efeito de menos... de um muco mais espesso, bebendo mais água, porque o movimento também de engolir, de deglutição, vai também fazer com que a laringe liberte um bocado desse muco que lá está agarrado às pregas vocais e que as impede de vibrar, e por isso é que nós depois fazemos que não se deve fazer. Verdade. Ô, doutora, temos que mandar esse programa para os padres, os nossos sacerdotes, que usam a voz todo dia. E cantam. Cantam e todo dia tem homilia. Vamos mandar esse programa depois para muitos da nossa lista. Mas fala, doutora, o que é uma boa voz? Eu sei que também você trouxe aí, não é? Umas ferramentazinhas para demonstrar o quê? Que nós vimos na primeira parte do programa que o som primário que nós fazemos, que tem a ver com a altura do som, se eu falo mais grave ou se eu falo mais agudo, tem a ver com a prega vocal, se está mais esticadinha ou mais encolhida, e o ar. Sim. Então, a prega vocal não faz vogais nem consoantes, nem faz o timbre da nossa voz. Quer dizer, participa, porque é muito importante. Por exemplo, se eu falar assim, com uma fonação super apertada e sem ressonância nenhuma, tenho um timbre bastante diferente do que se eu falar assim. Ou se eu falar assim, com a laringe muito aguda, muito elevada e com o trato vocal muito curto. Então, o que eu trago aqui é para demonstrar precisamente isto. As pregas vocais fazem um som primário. Isto é um chamador de patos na caça. Se pusermos o trato vocal, isto é um tubo flexível, como o trato vocal, mais ou menos com 17 centímetros de comprimento. Temos isso aí, nós temos isto lá por dentro, exatamente. Olha. E falta aqui a parte do nariz. Hein? Sim. E o que é que a gente faz? Se puser este som primário agarrado a este tubo flexível, eu já não vou ter aquele som, mas já vou ter este. E agora as minhas mãos vão apertar o tubo no sítio onde a minha língua aperta o tubo. Então, se eu a minha língua apertar o tubo atrás... Muda, olha. Aí. Então, é o que eu estou a fazer com a língua. Aperto o tubo atrás e aperto o tubo à frente. Quando eu digo o tubo à frente, é o trato vocal. E a língua vem para a frente, fecha junto aos lábios. A língua vai para trás, fecha junto à orofaringe lá atrás, ok? E então, tudo o que eu faço com o meu sistema ressoador e com o meu sistema articulatório é que vão interferir também com a transformação do meu som primário. Claro está, se o meu som primário for mau, tipo esta fonação assim,
eu tenho que tratar primeiro o sistema oscilatório, porque ele está doente, não é? Mas eu até posso falar assim e não ter nasalidade nenhuma, ou falar assim e ter muita nasalidade. E há exercícios que nós podemos fazer para combater muita nasalidade ou pouca nasalidade e ainda mais para ter uma voz mais rica em parciais harmónicos, que é o que estimula o nosso ouvido, é o que dá o timbre. Sim, não uma é? voz mais bonita. Mais bonita, uma voz bonita é uma voz super rica, tem montes de parciais harmónicos e, obviamente, que dependendo da vogal, vamos tendo parciais harmónicos com mais energia e outros com menos. Mas o som inicial das pregas vocais dá essa riqueza que depois é ainda mais enriquecido com o que eu faço com o meu trato vocal. Então, pode-se trabalhar uma voz que não é tão bonita, Sim. para ela ficar mais ainda. Digo mais, nos Olha. Estados Unidos já Sim. há operações estéticas à voz, não é só à pele, à cara, Sim. mas à própria laringe e ao próprio trato vocal para soar mais novo, mais jovem, ou porque há pessoas que não gostam do timbre que têm e querem modificá-lo. Portanto, também é uma questão estética. Obviamente, pronto, em Portugal, na Europa, há esse tipo de cirurgia, mas estamos a falar a cirurgia transgénero. Aí também já vamos para outro campo, para outro campo. que não está incluído neste programa. Sim, mas também tem a ver com a questão tímbrica e de melhorar, estética. né? Nesta questão de Sim, melhorar, eu trago melhorar. exercícios que Sim. podemos fazer, que são exercícios com água. Nós gostamos muito de ir ao jacuzzi, não é? Porque é que o jacuzzi o que é que faz ao nosso corpo? A pressão da água vai fazendo um efeito de massagem. Nós também podemos fazer uma massagem nas nossas pregas vocais, o jacuzzi das pregas vocais. Então eu trago aqui um aparelho que é médico, chama-se Dr. Vox, e Tem ele como permite... adquirir isso aí em algum sítio, né, doutora? Sim, é possível adquirir isto, mas também se não queremos investir muito dinheiro, Sim. podemos fazer o mesmo efeito só ou com um tubinho de vidro, que também se tem que adquirir, porque não é qualquer tubo, isto tem dimensões específicas, Tá. consoante o tipo de voz. Se somos vozes mais agudas, vozes mais graves, vozes de mulheres, vozes de homens. E também há este tubo mais flexível que também nos permite fazer este tipo de exercícios. Chamam-se exercícios de semi-oclusão do trato vocal, porque nós temos que fechar a boca, os lábios, e não pode sair ar nenhum pelos lábios, Sim. só pela faz- ponta do tubo. Só um copo com água, compramos o tubo e fazemos isso aí. E temos que ter atenção na execução do exercício, porque o que eu quero é ter um efeito de massagem. Então eu tenho que ter todas as estruturas relaxadas da cara. Sim. O que este Dr. Vox me permite? Permite-me mudar a resistência. Então, se eu tenho uma fonação muito apertada, se eu aumentar a resistência, eu vou obrigar as pregas vocais a abrirem, a relaxarem mais. Portanto, este é mais complexo. Sim. Mas nós podemos fazer exercícios isométricos, calisténicos e isotónicos com a nossa voz, tal como quando vamos ao ginásio. E fazemos exercícios em isometria para criar força muscular, exercícios em isotonia, que vamos aumentando, fazendo movimento e não Sim. estamos parados. E os calisténicos são aqueles que nos levam ao cansaço, tipo as pranchas e tal, que também estamos em isometria e cansam muito. Na voz, um exercício calisténico que é staccatos, por exemplo, que é um exercício isométrico, notas sustentadas. E o que é um exercício isotónico, escalas ou arpejos. Olha. E ao fazer este tipo de exercício, estou a melhorar a minha coordenação entre o ar e a vibração e ao mesmo tempo faço um efeito de massagem à prega vocal. Portanto, são ótimos depois de um dia cansativo de trabalho. Sim. E são ótimos antes de um dia de trabalho. Por exemplo, também uma homilia, também antes de cantar em coro. Cantar em coro. Não é? Qualquer pessoa que use a voz tem que fazer exercícios de aquecimento Pois tem. e exercícios de relaxamento
antes e depois, Sim. respectivamente, do uso vocal, do uso da voz. E também depois tenho que fazer exercícios de treino diário, e esses são estes, os isométricos, os isotónicos e os calisténicos, e combinando em diferentes intensidades, sons fortes, mas não começar por aí, começar sempre com sons mais relaxados, exercícios mais calmos. E ir aumentando a complexidade aumentando, e sim. também o tom mais agudo Entendi. e mais grave. E começar sempre, eu costumo dizer que é sempre melhor começar exercícios descendentes do que ascendentes. Porquê? Porque a maior parte das pessoas, quando canta uma nota aguda, tende a tensionar tudo, a fechar muito, a apertar muito as pregas vocais. Sim. Se eu começar uma nota aguda, que precisa da prega vocal mais esticada, com maiores volumes pulmonares, o próprio peso de um pulmão cheio vai criar essa pouca tensão, esse efeito abdutor de separação das pregas vocais e evitar a tensão ao máximo. Interessante. Então fazer sempre escalas descendentes. Dá uma capacidade maior para a pessoa, né? A gente percebe a mudança, né? No tom. E dá uma capacidade maior para a pessoa. Essas pessoas que cantam aí, os Bocelli da vida, né? Esses têm que A ter um potência. treino diário. Eu estou aqui a pensar, doutora, a gente não faz isso. Acredito que nós, a maioria, não fazemos isso mesmo Não, em casa. eu quase que aposto que nenhum padre quer essa voz antes de ir Não para faz. celebrar a Eucaristia. E devia, Devíamos. até porque depois se usa a voz falada e a voz cantada ao mesmo tempo, porque ele vai ter que falar e vai ter que cantar numa homilia, vai estar a usar diferentes, é como se eu tivesse um carro em que tem que meter a primeira, a segunda, a terceira, e o padre quando canta tem que meter a quinta. Doutora, e por esse não cuidado da voz, vai implicar nos calos? Aqui também fala calos na corda. Fala nódulos. Nódulos. Que são sempre formações bilaterais na prega vocal. Depois temos casos um bocadinho mais sérios, que são os pólipos. Também temos casos de edema vocal, que é o primeiro sinal que a voz, quando se fica afónico, normalmente Então, é porque se tem um edema. Eu tive isso, porque eu dava aulas também. Então, eu tive, lá no Brasil fala calo, tá? Tens um calo na corda vocal. É os nódulos. Um nódulo, constantemente afônica, Então, isso é um não cuidar da voz, né? É Usar um não mal. cuidar e um não treinar. Não treinar. Porque Olha, nenhum atleta de alta competição vai fazer uma maratona sem ter aquecido os músculos das pernas e do corpo todo, porque a maratona exige movimentos corporais, motores alargados ao corpo todo, não é? No canto e na fala é igual, nós temos que mover o ar, temos que mover as pregas vocais, temos que mover as estruturas articulatórias, existem inclusive exercícios de articulação para nós produzirmos melhor a nossa voz. Por exemplo, ler trava-línguas. O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. Estes exercícios do R, já são exercícios também articulatórios muito importantes para falarmos e tornarmos a nossa fala mais inteligível. Sim. Porque se não articularmos bem, as pessoas não percebem o texto. Não é? Imagina, doutora, um professor que dá 5 aulas durante um dia. Olha como que isso é importante. Estamos falando aqui dos padres, damos exemplo, mas também os profissionais da educação, Sim, sim. que dão aí uma quantidade enorme de aulas por dia, né, doutora? Estamos a falar em muitos metros de vibração das pregas vocais. Muitas. E, portanto, este educar e este cuidar constante a diário é muito importante. E mais ainda para os cantores que fazem malabarismos com a sua voz. Agora, tem uma outra parte também da sua pesquisa, né? Já demonstrou aí bastante exercício, que são as variações de esteroides sexuais na voz. Também é uma área que a doutora pesquisou também, né? Se especializou. Eu queria que a doutora falasse um pouco sobre isso. E na questão também do envelhecimento da voz. Então,
Com as hormonas esteroideias sexuais, o que acontece é que nós temos receptores nas pregas vocais, na mucosa, que é a parte que vibra. Já agora é mais correto dizer prega vocal e não corda vocal, porque nós vimos nos vídeos que são membranas que vibram, não é uma corda, não é como a corda de um violino, é mais como flaps, como membranas, estruturas móveis, não é? Gelatinosas, inclusive. E o que é que acontece? Nós temos receptores nessas estruturas às hormonas, estrogénios, progesterona e testosterona. Então, tudo o que seja hormonal, ciclo menstrual, a gravidez, quando os estrogénios diminuem drasticamente no corpo de uma mulher, que é a menopausa, ou no corpo de um homem, que é a andropausa, o que é que acontece? A mucosa vai ter os receptores para essas hormonas e, portanto, não vai receber tantas hormonas. E toda a sua estrutura e a sua forma de vibrar poderá ser modificada. E por isso é que, com a menopausa, a voz das mulheres baixa cerca de um semitom, isto para um profissional da voz que usa só a voz falada não é tão grave, mas quem canta é muito grave. E o que é que às vezes se costuma fazer nos coros das igrejas? A pessoa ou está na menopausa ou então já é mais velha, já não consegue alcançar aquelas notas tão agudas. Sim. O que é que vamos fazer? Vamos diminuir o tom e baixamos o tom no órgão e ela assim canta um tom abaixo. Isso está errado, porque se vamos fazendo isso, vamos perdendo a elasticidade vocal que a voz precisa. Portanto, nós precisamos esticar a voz, usar os extremos, o grave e o agudo, para depois o meio ser otimizado. Se nós vamos encurtando cada vez mais o nosso intervalo vocal que temos funcional, vamos perdendo função vocal. Olha, doutora, eu faço muito isso. Eu mando baixar o tom, porque eu também canto um pouquinho. Errado. O que se deve fazer é exercitar a voz para não perder capacidade vocal. Entendi. E então exercitá-la nos extremos, ir até aos extremos. Claro, não estar lá a fazer só exercícios nos extremos, mas todos os dias, tal como um maratonista, todos os dias praticar um bocadinho de canto e fazer alguns destes exercícios que eu demonstrei, ou, por exemplo, ir à procura de exercícios na internet ou com um professor de canto e educar a sua voz e ganhar esses truques para manter uma voz saudável e sustentada ao longo da vida. Então, esforçar-se para subir o tom, para alcançar as notas maiores. E se não se alcança com tanta intensidade como se costumava, o que é que a gente faz? Aproxima mais o microfone. Portanto, temos que ir adaptando às modificações fisiológicas que o nosso corpo vai adquirindo com o envelhecimento. Se eu antes corria 100 metros e agora só consigo correr 50, pois eu não vou obrigar o meu corpo a correr os 100, mas se calhar eu posso caminhar os 100. Em vez de correr os 100. Então, portanto, adaptar os nossos comportamentos à fisiologia do nosso corpo. Doutora, tem mais um vídeo que a nossa produção vai colocar, queria que a doutora comentasse, que é uma ressonância magnética de uma cantora de overtone singing. Exatamente, vamos ouvir Anne-Marie Hefele a cantar. Estamos falando de cantores, né? De música. Aqui vemos uma ressonância magnética a cantar Mozart, Anne-Marie Hefele, e vemos as estruturas articulatórias a moverem-se, a língua, o palato, o ocioide, a laringe, os lábios e a mandíbula. E agora, ela manipula também as ressonâncias do trato vocal, que dá a ideia de que está a cantar várias notas ao mesmo tempo. Então, transformou um instrumento, que é um instrumento melódico, em instrumento harmónico. Então, overtone singing, em português pode-se dizer canto multifónico, é esta percepção de várias notas ao mesmo tempo, e não estamos a produzir várias notas ao mesmo tempo. O que estamos é fazer, dar energia a parciais harmónicos que antes não tinham e que agora vão ter porque a língua está numa posição determinada. Meu Deus, perfeito, não é? A gente viu ali, ela é linda também, né, a cantora, né?
mas por dentro, entender como funciona é muito interessante. Né, Foi uma doutora? ressonância magnética feita em Freiburg, onde eles têm um centro de medicina para músicos. Sim. E onde eles estudam como os cantores manipulam as suas estruturas articulatórias para otimizar o timbre que produzem em vários estilos de voz, desde Sim. géneros musicais, desde Sim. ópera até canto popular. Sim. Doutora, então há alguns mitos também sobre essa questão, né, de se alcançar os timbres maiores, né, que só se alcança se usar a questão da respiração diafragmática. É um mito ou não é? Que os timbres mais agudos. O mito que eu acho que existe é que há muitos professores de canto que acreditam que o diafragma não se pode contrair voluntariamente e que realmente isso não é verdade, porque já vimos, se nós produzirmos um S devagarinho, eu para fazer isto tenho que manter o meu diafragma contraído, senão ele não sai. Portanto, nós podemos controlar o nosso diafragma e obviamente que para cantar notas mais agudas nós não precisamos de mais força. O que nós precisamos é de mais velocidade de ar. E daí, quando os professores de canto falam em apoio vocal, significa este dosear da velocidade do ar de acordo com a frequência de fonação. Uma frequência mais aguda, velocidade maior de ar, porque a prega vocal está mais esticada, passa menos ar por dentro, mas tem que passar em velocidade. Precisamos de mais ar, não é de mais força. Olha, Não. doutor, para mim isso foi novo. Eu tenho tantas outras dúvidas que a doutora vai ter que voltar no outro Manhã Viva, porque nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Seria um gosto. Uma maravilha, mas nós vamos terminar com um PGM, né, com um vídeo do professor Wolfgang Schaus, é isso mesmo? Wolfgang Schaus, sim, austríaco. A cantar o cano de Pachelbel, com essa técnica aí que nós vimos nessa cantora, não é? Multifónico, sim. Vamos acompanhar e depois a doutora comenta para nós e a gente vai chegando ao final do programa já, infelizmente. Portanto, nós ouvimos-lo a fazer várias vozes, como se fosse um coro, mas é uma pessoa singular, portanto, que está a fazer com esta técnica de coordenar tão bem as estruturas articulatórias que ele sabe exatamente que parcial harmónico deve dar mais energia para soar essa nota, porque os parciais harmónicos que a voz produz são intervalos melódicos e nós podemos fazer várias notas ao mesmo tempo, dando energia a esses vários intervalos que a nossa voz produz. Portanto, nós quando falamos ou quando cantamos, produzimos um conjunto, um acorde de notas musicais. No fundo é isso. Doutora, que riqueza que foi esse programa. Quero te agradecer muito a sua presença, por ter vindo ao Manhã Viva e passar para nós, todos aqui, né, a comunidade também, quem nos acompanha, tanta informação e boa, né, e é saúde, né, doutora? Além da questão de cantar, de usarmos bem a nossa voz, também cuidar da nossa saúde. E cantar também é cuidar da nossa saúde, porque já existem muitos estudos que demonstram como o canto nos pode ajudar a controlar estados de ansiedade, depressão, etc. Portanto, o meu convite para vocês é verem a nossa página da APVoz, www.apvoz.pt, tornar-se um membro da nossa associação, é muito fácil, está tudo explicado na página, e seguir-nos, porque a associação foi criada para ajudar todos aqueles que querem saber mais sobre voz, produzir uma voz encantadora e encantar-se enquanto a produz. Doutora, obrigada. Deus abençoe seu trabalho. Parabéns, é um trabalho belíssimo. Obrigada eu. Eu agradeço todos que nos acompanharam nesse Manhã Viva tão bonito, tão rico, né? Aprendemos tanto nessa manhã
E graças ao nosso benfeitor que nos ajuda com a sua contribuição e mantém a Canção Nova no ar, porque a nossa missão é evangelizar sem propagandas comerciais, não é? Então é o nosso benfeitor que nos sustenta. Deus lhe pague, bem-haja e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.